oitavo ano. Vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Quantifiers indefinidos, countable and uncountable nouns. Quantificadores indefinidos com substantivos contáveis e incontáveis. Dando sequência ao assunto anterior, que também se tratava de indefinidos, só que na oportunidade eram os pronomes. Agora a gente está falando de quantificadores, tá certo? Aquela tabelinha que já vai aparecendo, você já vai percebendo que antes pouca coisa disso aqui dessa tabela ilustrativa estava aparecendo. Agora a gente já observa que a maior parte desses quantificadores já conseguiram se introduzir no corpo do assunto. Então vejamos aqui. Uncountable nouns, ou seja, substantivos incontáveis. Aqueles que para se fazer a contagem necessitam de instrumentos de medidas, tá? E uma característica bem importante desse tipo de substantivo é que ele aparece no singular. Devemos ter atenção com relação a essas questões de substantivos que podem ficar no singular e podem ficar no plural, que são considerados contáveis ou incontáveis. Isso vai depender muito do contexto em que ele está inserido. Vamos dizer que eu pergunto para a pessoa, quantos copos de água você tomou hoje? A pessoa vai dizer assim, eu tomei 5. Então, ele está falando só da quantidade de copos e não da quantidade de água existente em cada copo. Pode ser que na primeira vez que ele tomou água, ele estava com sede e tomou num copo maior. Depois a sede foi passando e ele acabou tomando água num copo menor. Então tem que ter cuidado que às vezes um substantivo que é contável ou incontável, ele pode sofrer essa variação. Mas eu vou observar que dentro da frase, os incontáveis, eles apresentam essas sentenças no singular. Então, o primeiro quantificador indefinido, que vamos falar, é o how much, tá? É usado em frases interrogativas, ou seja, how much é usado para se fazer perguntas. Qual é o significado do how much? Ele vai ser quanto ou quanta. E onde é que eu coloco ele dentro da frase? Ele vai ficar antes de substantivos incontáveis no singular. Então vejam bem que durante esse assunto todinho foi sempre colocada essa definição antes de substantivo. Isso quer dizer que esses quantificadores, eles não aparecem depois de substantivos, eles aparecem antes, tá certo? Então vamos partir aqui para o exemplo para ver como é que fica isso na prática. How much water is there in the bottle? Ou seja, quanta água há na garrafa? Ora, você só pode falar da quantidade de água se você tiver um instrumento de medida chamado ml. Você sozinho não vai dizer. Você pode observar que numa garrafa cheia, a própria embalagem já traz dizendo quantos ml há naquele recipiente. Mas se a pessoa tomar um gole daquela água, já não dá mais para dizer quanto tempo, porque o consumo já colocou também a quantidade inicial para baixo, já diminuiu essa quantidade, o uso fez a diminuição. E aí só seria possível falar dessa quantidade se eu tivesse um instrumento de medida, não é isso? O próximo quantificador é mate. O mate é usado em frases afirmativas, interrogativas e negativas. E também vai aparecer de substantivo incontável no singular. E qual é a tradução do mate? A tradução do mate é muito ou muita, tá? Então lá em cima você queria saber a quantidade, só a pergunta, e agora você já está falando da proporção que essa quantidade assume, né? Então aqui você está dizendo que a quantidade é muita. Vamos supor que alguém tem uma caixa d'água que está cheia e se tire uma certa quantidade dessa caixa, que não seja muita, e alguém te pergunta, quanta água tem na caixa? Você dizer que tem muita ainda dá para consumir essa água alguns dias, né? Então, aqui nós temos a resposta para... Só observe uma coisa, quando você faz pergunta, você usa there is.
Quando você vai para a resposta, você não usa mais there is. Veja aqui que na pergunta eu usei there is, there, não é assim? Na pergunta, eu usei o verbo to be, que em sentenças interrogativas, né? Porque você sabe que esse is é uma partículazinha do to be. Só que no there to be, que é o verbo haver ou existir, é o seguinte, ele não assume a forma am, ele só assume a forma is e are. Então is é para sentenças no singular e are é para sentença no plural. Se você lembrar dos exemplos da semana passada, todos foram com are e não com is. Então, quando eu passo para a afirmativa, ó, eu não uso mais there is, eu vou usar o quê? Não vou usar mais o is there, que é para interrogativo, vou usar o quê? There is. Então, there is, mate o water in the bottle. Então, agora o cara diz, há muita água na garrafa, ok? Há muita água na garrafa. O próximo que nós temos aqui é little. Lembre que essa palavra daqui, ela pode ter dupla pronúncia. Algumas pessoas dizem que é little, tá? Mas ela é mais conhecida, o little, por conta da influência do inglês americano. Se você recorda daquele filme, daquele ratinho malandro que passa, que já passou umas 700 vezes na televisão, lá tem Stuart Little e não Stuart Little, entendeu? Porque Little é uma pronúncia mais voltada para o britânico. E com a influência da indústria cinematográfica, da economia, das artes, tudinho, impera mais a americana, então essa pronúncia fica mais reconhecida para o mundo todo como little, ok? Então, o little também é usado em afirmativas, interrogativas e negativas. Aí a quantidade aqui, ó, já é pouco ou pouca. Veja que em cima era muito ou muita. Aqui passa a ser pouco ou poucas. Mas não muda nada com relação ao posicionamento dentro da sentença. Ele vai ser usado antes de incontável no singular. Então aqui, ó, o exemplo, there is little water in the bottle. Aí a tradução é o quê? Há pouca água na garrafa. Vamos supor o seguinte, que na hora do intervalo, você e um colega vai na cantina. Ele vai comprar uma garrafa de água mineral, por exemplo. Não consumiu ainda. Lá embaixo tem dizendo as ml dessa garrafa. Mas depois que ele tomar um pouquinho, aí não tem mais como falar dessa quantidade, porque ele precisaria de um instrumento de medida. Só que você quer tomar um pouquinho também da água. Você não quer tomar água lá do bebedouro, quer tomar água da mineral que ele comprou. Aí quando ele der uns goles, você vai perguntar, quanta água tem na garrafa? Ah, se preocupa não, rapaz, tem muita ainda. Tem muita água na garrafa. É isso, aí ele continua bebendo. Você fez de novo a pergunta. How much water is there in the bottle? Aí agora, ele já bebeu um bocado, ele vai dizer, there is little water in the bottle, ou seja, há pouca água na garrafa. E você continua lá com a sede. Aí é que aparece a little. Porque a little, ele tem sentido positivo e só significa um pouco. Olha, se tem sentido positivo, fica diferente do uso de mate e do uso de little. Porque os dois servem para afirmativas, interrogativas e negativas. O little não. O a little só tem sentido positivo. Se ele tem sentido positivo, deixa bem claro que ele só pode ser usado em frases afirmativas, não é isso? E o que é que significa isso? É que aquela água que você queria tomar, que seu colega comprou, de fato não acabou. Ela tem lá uma quantidade pequenininha que não dá para você matar a sua sede, mas dá pelo menos para molhar a língua. O que é sentido positivo? Se a garrafa estivesse completamente vazia, não tivesse mais nem um pouquinho de água dentro da garrafa, não seria sentido positivo. Esse sentido positivo é que resta um pouquinho ainda, tá? Definitivamente ela não acabou. Aí aqui tem, there is a little water in the bottle. Há um pouco, tá? Um pouquinho de água na garrafa. Aí você vai dizer, me dê, quero matar minha sede também, pelo menos molhar a língua. Então, percebam que esses quantificadores indefinidos do singular, eu coloquei aqui sempre, ó, os quantificadores sempre colocados antes de substantivo. Por exemplo, o order, que é o que vai nortear essa sentença. O order não é um substantivo? Então você observa que o quantificador está antes. Ó. Se eu pegar a frase lá de cima do how much, eu também vou ter a palavra order, que está antes desse substantivo. Então todos os exemplos, sejam eles dos contáveis ou dos incontáveis, eles são pautados pela utilização, pela colocação desses quantificadores
antes de substantivos. Aí eu vou observar se esse substantivo tem a condição de ser flexibilizado no singular, ele é incontável. Se esse substantivo tem a condição de ser flexibilizado só para o plural, ele é um substantivo contável. Então, é só lembrar, os incontáveis ficam no singular e os contáveis ficam no plural, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, um exemplozinho que já retrata bem a utilização dos quantificadores, gente. Porque uma coisa é você estar colocando exemplos. Eu pego um exemplo lá de cima e trago ele até a última observação do assunto. Eu quero mostrar que isso aparece dentro do contexto, né? Como o cara disse assim, ó, I got married a few weeks ago. My wedding was like a little piece of heaven. The few people that I like most were there with me. I had a lot of work looking for the perfect dress, and I love so much the dress, and I worry if spending many dollars. Então percebam que eu deixei destacados, e nesse texto ainda aparecerão outros quantificadores, porque quando eu fechar esse conteúdo na próxima semana, eu vou aproveitar esse mesmo texto também para listar quantificadores que ainda estão presentes nesse texto. Por exemplo, até agora eu só falei dos incontáveis, que são aqueles que ficam no singular, os contáveis são aqueles que ficam no plural, mas eu ainda vou fazer umas observações pertinentes a esse conteúdo, ok, gente? Então, uma boa semana de estudo para vocês, espero que vocês façam as atividades. Lembrando, eu tenho um recado que foi repassado para mim pela coordenação, que de 10 a 14 de agosto nós teremos avaliações referente ao segundo bimestre. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu controle as participações de vocês. Vamos supor que eu tenha que atribuir 10 pontos para vocês. E vocês participaram aqui de 5 ou 6 atividades. Então, essas atividades que vocês fizeram, eu já vou pontuar. E aí você vai fazer uma prova só com aquela sobrinha que faltava para completar os 10. A proporção que alguém deixou de me entregar a atividade, ele vai fazer a prova. Tem que lembrar que vai fazer a prova valendo mais, mas essa prova vai envolver todo o conteúdo que foi visto. Então é muita coisa, eu não vou perdoar ninguém, tá certo, minha gente? Então façam as atividades, bons estudos, uma boa semana e até o próximo vídeo.